Olá, eu sou a Glória Casella e esse é o canal do BTG Pactual Digital para esclarecer as principais dúvidas dos nossos clientes e seguidores aqui da página sobre política, economia e assuntos relacionados. 2 semanas atrás a gente conversou com o Luciano Dias, pós-delação da JBS, sobre o que estava acontecendo, toda a turbulência no país. O Luciano está aqui de novo com a gente para falar o que mudou de lá para cá. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, tudo bem. Na nossa última conversa, você falou que a estratégia de sobrevivência do presidente Michel Temer tinha funcionado e que tinha grande chance de continuar funcionando no longo prazo. Mudou alguma coisa de lá para cá? Bom, de fato ela funcionou. A Bovespa até recuperou alguns pontos desde então, desde daquela ocasião. O dólar também não variou muito. Do ponto de vista assim, do reflexo da decisão política sobre os ativos, a estratégia foi bem sucedida. Entretanto, ela depende hoje de um fato policial. Com a prisão do ex-deputado Rocha Loures no final de semana, cria-se a suspeita, cria a possibilidade de que existam mais evidências contra o deputado, evidências que eventualmente comprometam o presidente da República e dificultem politicamente a sua sustentação. Então, eu diria que nada mudou muito do ponto de vista da estratégia, seja no Congresso, seja no âmbito do judiciário, nada mudou muito desse aspecto. Entretanto, permanece a sombra da suspeita de que outras evidências poderiam ser arroladas nesse processo. Existem rumores sobre essas evidências. Nunca é bom a gente projetar em cima de rumores, mas eles existem. Então, assim, hoje a estratégia dele depende, no curto prazo, do que eu chamaria um fato policial, a existência ou não de novas evidências que seriam embaraçosas e constrangedoras para o presidente. De resto, a estratégia continua funcionando, né? Para você que não assistiu o vídeo anterior, o link está na descrição. Começou na terça-feira a análise do TSE sobre o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Como que funciona exatamente isso? Olha, a primeira coisa que eu recomendo é que as pessoas, diante de uma decisão desse tipo, evitem a abordagem binárias. Não se trata da cassação em si mesmo. Quando a gente entra nesse nível do acontecimento político, do fato político, é preciso ter um pouco de sofisticação para entender a natureza da decisão, o procedimento da decisão e o timing em que ela ocorre, quer dizer, toda a escala temporal em que ela vai produzir seus resultados. Então, o que a gente está aprendendo aqui, o que a gente vai ver durante esse processo é que uma porção de questões preliminares tem que ser julgadas antes, sobre legalidade das provas, direito de defesa, uma porção de procedimentos que comem tempo do processo, exigem tempo para serem decididos, são sujeitos a decisões. Então, assim, não é uma decisão que vai ser produzida imediatamente, não é uma decisão que vai ser produzida do dia para a noite. Da mesma forma, esse fato da decisão complexa se reflete na multiplicidade de possibilidades. Quer dizer, o presidente pode ser inocentado, ele pode ser inocentado diretamente junto com a presidente Dilma, as contas do presidente e do vice podem ser separadas, então a presidente Dilma pode ser condenada e o Temer pode ser inocentado. Os dois podem ser condenados e aí resta a questão ainda de se ele fica no cargo durante o recurso ao STF e à própria Corte ou não. Então existem uma árvore aí de 5, 6 alternativas. Essas alternativas irão sendo definidas em função da jurisprudência brasileira, em função do precedente da Corte, e ela define também um tempo específico. Então, assim, antes de passar para uma análise assim, do que vai acontecer, como isso vai se refletir no tempo e como isso afeta as perspectivas, né? Então, só para dar um exemplo, com um julgamento muito longo, é possível que ao longo do tempo os juízes adiantem por gestos, por palavras, por indicações, qual vai ser a sua decisão final. Então, é preciso acompanhar esse processo, tendo em mente que ele é complexo, juridicamente complexo e envolve múltiplas opções ao longo do tempo, né? Então, diante do que está acontecendo no TSE, quais são as alternativas possíveis? Bom, do ponto de vista mais pragmático, o ideal para o governo Temer seria ele ser inocentado junto com a presidente Dilma. A oposição de esquerda ficaria, portanto, numa posição difícil para dizer que o julgamento foi parcial, que o julgamento prejudicou a presidente Dilma, porque ela continuaria elegível, continuaria a sua carreira política. Então esse seria, do ponto de vista, o melhor resultado para o governo, continuaria do jeito que está. A Corte reafirmaria uma visão mais conservadora sobre a aplicação desses conceitos de crime eleitoral, de abuso de poder econômico. Se a chapa é cassada, a Corte vai ter que decidir se ele fica no cargo ou não durante o recurso. Se ele ficar no cargo durante o recurso, provavelmente será um presidente mais fraco, porque vai haver um novo julgamento, um julgamento com outro juiz, em outra circunstância, em outra conjuntura. Se ele for cassado, a substituição natural, se ele for cassado sem direito ao recurso, é o presidente da Câmara assumindo e conduzindo eleições diretas no prazo fixado pela Constituição.
Então, assim, não existe razão, portanto, eu acho, para digamos assim, um julgamento drástico acerca do impacto dessa decisão. Ou ela é benévola para o governo, ou ela vai ser benévola para a maioria que está representada no Congresso, porque vai eleger um outro presidente e vai continuar o processo de discussão da agenda da reforma econômica, né? Falando em eleições diretas, uma parte da população tem ido às ruas pedir por isso. Seria legalmente viável? Não, legalmente não é viável. Há dúvidas sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade disso. Dificilmente isso sobreviveria à contestação no próprio STF. Isso viola a lei eleitoral, viola o processo político brasileiro. E, do ponto de vista prático, não existem votos no Congresso para isso. Quer dizer, para que o Congresso fosse puxado, fosse empurrado a uma decisão excepcional dessa natureza, seria necessário um nível de manifestação, um nível de protesto popular, muitas ordens de grandeza acima do que está ocorrendo. Quer dizer, não serão com alguns shows de música na praia de Copacabana que você vai forçar o Congresso a aprovar uma PEC de eleições diretas. Então, isso faz parte do protocolo político do movimento, isso faz parte do ideário brasileiro, mas ele não é factível, seja em função do calendário, seja em função da maioria que é representada no Congresso, né? Recebemos a pergunta de um seguidor que argumentava que caso o presidente Temer saísse do poder, o país não ia sofrer economicamente como sofreu no governo da Dilma, porque a equipe era muito bem estruturada e realizou muitas mudanças. Você concorda com isso e quais mudanças foram essas? Sem dúvida. A saída do Temer numa conjuntura dessas específica, ela não altera o fato fundamental da política brasileira, que é a maioria que está representada no Ministério, do qual a equipe econômica faz uma parte, e no Congresso. Quer dizer, o que faz o governo Temer funcionar não é a personalidade do Temer, que ele sequer foi eleito como presidente da República, ele foi eleito pelo Congresso. O Congresso tomou a decisão de fazer o presidente. E essa maioria está lá, ela vai continuar lá por mais um ano, ela vai continuar com esse nível de coesão e provavelmente vai eleger o próximo presidente se houver necessidade de uma eleição indireta. E, de fato, o que a gente olha do ponto de vista do governo Temer é que em um ano de governo ele já produziu várias dessas mudanças importantes. Mudou a legislação do petróleo, aprovou a PEC dos gastos, os números da economia começam a refletir o acerto dessas políticas, está todo mundo vendo a inflação extremamente baixa, de alguma forma os gastos públicos estão sendo de alguma forma contidos, ou pelo menos não estão se expandindo na mesma velocidade que anteriormente. Então, os números brasileiros, o déficit em conta corrente, a balança comercial, eles são todos muito mais positivos do que há um ano atrás. Isso reflete a adaptação tanto do mercado quanto do sistema político à mudança de governo, mas isso ocorre por quê? Porque existe uma maioria. Esse é o conceito fundamental que a gente deve usar para interpretar a política daqui para frente. É a coesão dessa maioria. É a coesão dessa maioria que sustenta o governo Temer, que aprova a reforma econômica, que sustenta a política econômica, que protege a equipe econômica e que provavelmente elegerá um presidente se a gente tiver uma crise institucional, uma crise política mais à frente. Então, essa é uma crise, o seguidor está certo, ela é muito diferente do processo de desagregação do governo Dilma. O governo Dilma ele se desagregou por uma falta de maioria. Ele não só não conseguia, digamos assim, entregar do ponto de vista da política econômica, mas ele não conseguia ter uma agenda legislativa, porque ele não tinha maioria. O governo Temer, antes de ter uma agenda, ele tinha uma maioria. A maioria que fez o impeachment, a maioria que elegeu, tornou ele presidente da República e que vem votando há mais de um ano sem uma derrota no plenário, seja da Câmara ou do Senado. Esse é o segredo político que vem produzindo os números econômicos que provavelmente vão sustentar a economia brasileira até a próxima eleição. Tá certo, Luciano. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, que prazer estar aqui. Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para colocar aqui nos nossos comentários que no próximo vídeo a gente esclarece para você. Um abraço e até a próxima. Olá, se você gostou, curta o vídeo, mande uma pergunta ou um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novidades. Obrigada e até a próxima!